Olá, tudo bem? Fico muito feliz em ter você hoje aqui, um dia muito especial, em que eu estou dando uma de entrevistador. Já imaginou? Estou aqui dando as boas-vindas a você no canal de Psicomedicina e Medicina Natural e vou hoje falar sobre medicina e espiritualidade, que é algo que faz parte do canal também. Afinal, a espiritualidade é parte do humano, é parte da vida do ser humano e precisa estar também incorporada à medicina, porque o que aconteceu com essa pessoa que eu vou entrevistar aqui hoje é algo muito especial, é algo divino, que foi um milagre e nós vamos contar essa história para você hoje. Muito bom estar com você aqui, escutando essa história maravilhosa que a gente vai começar agora. Seja muito bem-vindo a esse canal. Estou aqui entrevistando uma pessoa muito especial, que é minha irmã, que sofreu um acidente muito grave em 2014, e essa história que ela vai contar hoje para vocês aqui. Tudo bom, Betânia? Oi, Marco, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder contar para vocês o que aconteceu conosco naquele abril de 2014, com minha família, e também para registrar como Deus atuou em nossas vidas naqueles dias, como Ele foi maravilhoso e como Ele fez um milagre, realizou um milagre na minha vida e, consequentemente, na vida dos meus familiares. Pois é, você sobreviveu a um acidente grave, não é? Que quase tirou sua vida. Como foi essa história? Conta pra gente. Sim. Bem, estávamos no sábado à noite e resolvemos comer uma pizza. Então saímos, com minha família, meu marido Zeca, meu filho Arthur, a minha nora Isis e meu filho Henrique. Então fomos ao restaurante. Quando chegamos lá, assim, andando como se fosse uma fila indiana, Zeca foi na frente, atrás Arthur e Isis, logo depois eu e Henrique conversando. E quando eu vi que estava muito cheio o restaurante, então quando ele se aproximou para dar o nosso nome, viu que estava muito cheio, pedindo uma mesa, não tinha mesa disponível. Então ele pediu uma reserva, e aí quando eu cheguei perto, ele já estava retornando, dizendo que a gente ia aguardar numa delicatessen que ficava próximo ao restaurante. Bem, fomos andando e conversando, e naturalmente, de repente, eu não sei como aconteceu, foi uma coisa de repente, realmente foi muito rápido, essas coisas acontecem muito rápido, todo mundo que passa por acidente sabe que é segundos. Foi um acidente inacreditável, uma coisa realmente incrível, né? Então, eu já ouvi um barulho ensurdecedor, como se fossem umas rodas rodando, uma engrenagem muito alto, e de repente aquilo bateu em mim e eu só tive tempo de empurrar meu filho que estava ao meu lado. E incrível, minha gente, que o primeiro milagre aconteceu já naquele momento. Quer dizer que o carro, ele atropelou as 5 pessoas, no caso? Sim, menos Henrique, 4. Dentro de um estacionamento muito pequenininho, inclusive. É uma coisa realmente inacreditável, né? Muito pequeno. Então, como foi isso? Como aconteceu? Eu estava andando com o Henrique e eu vi aquele barulho. E aí, então, quando aconteceu esse primeiro milagre, que eu percebi, que eu escutei na minha mente as palavras: empurre Henrique. Mas era uma orientação tão verdadeira e tão rápida, aí eu não tive tempo, não foi questão de segundos, eu me virei para o lado, como o Marcos está aqui, e empurrei Henrique. Foi uma coisa imperiosa, né? Imperiosa, e eu obedeci instantaneamente, sem questionar. Empurrei Henrique, e quando eu fiz essa ação, eu tirei meu filho de uma posição que seria ele, não eu. Então, todo aquele impacto daquele acidente veio para cima de mim. Então, quando eu vi, o carro já tinha passado por cima de mim, eu já estava no chão, um barulho enorme, este carro tinha pego meu filho e Isis, estava no capô, os dois, e estava, quando eu acordei, olhei no chão, olhei para cima, ele já estava com o Henrique e Isis enfiado no carro da frente. Foi quando ele parou, foi o carro da frente que parou ele. E ele não parou, porque o motor continuou rodando, as rodas rodando, eu já percebi, vi as rodas rodando no chão, e quem parou o carro foi meu marido, que chegou correndo e abriu a porta. E incrível, minha gente, o carro já tinha atropelado o Zeca. Primeira pessoa foi ele, pegou o Zeca e jogou no chão. Depois pegou Arthur e Isis. E ele não sofreu muita coisa não, Zeca? Zeca quebrou a clavícula. Mas não foi nada além disso, né? Tanto é que ele levantou, já a clavícula aqui quebrada, ele fez 2 cirurgias. E ele abriu a porta do carro e parou o carro. E quais foram os danos que esse acidente provocou no seu corpo? Bem, naquele momento foi um momento difícil, porque eu no chão, as pessoas não viam em mim nada, não viam o sangue em mim, porque foi um trauma interno. Eu não sei a palavra certa que os médicos usam, é um trauma abdominal. É trauma fechado. Chama. Um traumatismo abdominal fechado, que aí eu estava começando a sangrar dentro, hemorragia interna. Então eu comecei a desmaiar e acordar.
me levantavam, diziam que era nervoso, mas não, eu estava passando, realmente eu estava desmaiando, enquanto aguardava o socorro. E nesse momento, depois eu fui saber que eu tive, o meu fígado foi estraçalhado, eu tive 5 pneumotórax e parada renal. Agora isso foi acontecendo, né, por conta dessa hemorragia. Aí você foi levada para o hospital e foi socorrida, e parece que não foi muito bom o hospital não, né? Bem, realmente a parte do socorro demorou um pouco. Eu fiquei ali no chão, me sentaram, e eu fiquei dormindo, acordando, que eu estava desmaiando e voltando, na verdade. E aí, então, chegou um médico, que eu sou muito grata a ele, foi o meu primeiro anjo nesse momento, que morava no apartamento de junto, na frente, que viu tudo, Dr. Carlos Leal, que eu sou muito grata a ele, eu e minha família, que ele foi, viu tudo que estava acontecendo, viu aquela confusão lá de cima e desceu. E foi o rosto dele foi a última coisa que eu lembro consciente, minha memória consciente. Quando ele olhou para mim e disse, calma, eu sou médico, eu vou cuidar de você. Foi quando fechou e eu já acordei no hospital mais uma vez, só depois do coma que eu passei. Então, daí meu marido, com o doutor Carlos, que me socorreu, me levou para o hospital e eu fui para o primeiro hospital. Nesse primeiro hospital, minha gente, aconteceu muita coisa. Então foi aí que Deus começou a cuidar e os anjos que ele mandou começaram a atuar. Porque eu estava numa situação muito difícil e ninguém percebia a gravidade do que acontecia. Nesse primeiro hospital, eles fizeram tomografia, pasmem, eu passando por um trauma desse, um acidente de carro, o carro passou por cima de mim e eles fizeram apenas uma tomografia do meu cérebro. Eles não fizeram uma tomografia do meu corpo todo. Então eu tive que voltar ao tomógrafo novamente, porque o meu irmão Marco insistia que tinha alguma coisa errada, que não era isso, porque na tomografia cerebral eu não tive nada. Na parte do meu rosto, orelha, o carro passou aqui por cima, todo esse meu lado direito, eu não tive nada, graças a Deus. Mas eu não melhorava, começou a parada renal, começaram as complicações, continuava desmaiando. Foi quando, nesse momento, apareceu o segundo anjo, que é o meu primo, Dr. Gustavo Menelau. E aí eu tenho um depoimento para dar sobre essa história de Gustavo, que eu estava no hospital já com meu irmão e a gente estava percebendo que esse atendimento não estava bom, né? Nós estávamos percebendo que a coisa estava morosa, os médicos não foram legais, assim, eles não atuaram de uma maneira correta, houve uma falha, um erro médico. Eles ficaram subestimando a situação dela, inclusive ela falava para a gente que o carro tinha passado por cima dela e se ela estava dizendo isso, os médicos deveriam ter feito logo uma tomografia para ver se tinha algum trauma fechado, se tinha algum órgão que estivesse sangrando por dentro. Eles não fizeram isso. Eu acredito que os médicos, eles subestimaram a situação. Ela era grave e eles achavam que não era. E ficavam achando que era por causa do trauma que ela teve, né, Betânia? Sim, porque estava com trauma e ficou achando que o carro tinha passado por cima. Ela falava isso e as pessoas não acreditavam que o carro tinha passado por cima dela. E tinha marca de pneu na roupa, né? Sim. Inclusive foi esse lado aqui direito todinho aqui que o pneu passou, né? E aí o que aconteceu? Já surgiu aí o primeiro milagre, porque se ela tivesse ficado nesse hospital, ela teria morrido 2 horas depois, porque ela estava com o fígado sangrando naquele momento, eram umas 11 horas da noite, e ninguém sabia disso. E estava perdendo sangue por dentro, não estava sabendo disso. A gente não estava consciente da gravidade do caso. Nós estávamos vendo ela acordada, falando com a gente, e achando que estava tudo bem, porque não tinha tido nada no cérebro. Porque as pessoas pensam logo no traumatismo crânioencefálico, mas não era o caso. Só que o caso era grave. E aí o que aconteceu? Nós tivemos a ideia, eu e meu irmão, de chamar o nosso primo Gustavo. É o doutor Gustavo Menelau, que é cirurgião. E aconteceu já o primeiro milagre, eu acho aí, porque nós não tínhamos o telefone dele no momento e meu irmão Paulo passou um WhatsApp para um primo nosso que respondeu instantaneamente colocando o telefone dele. Eu gostaria de falar, Marco, conforme vocês me contaram, que o incrível também é que naquele momento de desespero, quando o Paulo não conseguia localizar o celular do Gustavo, o Emerick, ele disse, não, mas eu tenho o de Emerick. Então ligou para meu primo Emerick, que na mesma hora, num teclar, foi o enter do telefone de Paulo, chegou o enter do telefone, a resposta do de Emerick. Tenho, Paulinho, tá aqui o telefone de Gustavo. E aí quando o Paulinho ligou, o Gustavo atendeu de primeira. E com 20 minutos no máximo, já estava no hospital já. Isso foi fundamental, porque Gustavo é cirurgião, tem muita experiência nesse caso, ele desconfiou já na hora que tinha alguma coisa errada ali. Porque já viu o quadro dela, já teve essa primeira desconfiança, não subestimou a história. E aí teve a maravilhosa ideia de tirar ela do hospital e levar para outro hospital, que era o hospital onde ele tinha mais acesso, onde ele trabalhava. Então,
Foi feita uma tomografia, e uma tomografia errada, inclusive, né? Que estava dizendo que tinha um sangramento no baço, que é do outro lado do corpo. Só que essa tomografia errada, dizendo que tinha um sangramento no baço, fez ele tomar a decisão de fazer a cirurgia de imediato, quando você já estava no outro hospital, né? E vale salientar também um fato interessante, é que neste fim de semana, Gustavo iria para uma fazenda que ele tem, e não foi. Então, ele ficou em casa e teve um sono, assim, ficou com muito sono, mais ou menos às 7 horas da noite, dormiu um sono grande até às 10. É como se Deus estivesse preparando ele para ele ir fazer parte desse milagre durante a madrugada, como a gente vai contar daqui a pouco. Que foi incrível. Gente, é uma história realmente incrível. Eu me sinto muito agraciada por essa graça da vida nova que Deus me deu. Vocês vão ver que quando a gente contar toda a história, foi realmente impressionante. Então, né, nesse momento eu estava passiva, não estava sabendo o que estava acontecendo, eu realmente tinha desmaiado. A última visão que eu tive foi o alívio, e eu lembro do alívio que eu senti, já na maca, nesse primeiro hospital ainda, quando vi lá longe no corredor, a figura de Gustavo. Foi como um bálsamo no meu coração, e foi com esse pensamento que Gustavo chegou, que eu relaxei e dormi, e só acordei após o coma, que eu passei 8 dias em coma profundo após todo esse evento que aconteceu. Assim, essa foi a última cena que você viu, então? A última cena que eu lembro foi a imagem do meu primo. E a tranquilidade e, assim, o acalento que eu senti quando vi ele. Disse, pronto, Gustavo chegou. E aí eu desmaiei, assim, me entreguei ao vazio da situação, né, do que aconteceu comigo. Então, a partir daí, os protagonistas, não sou mais eu, eram Marco, que está aqui, pode contar para vocês todo aquele drama, que foi um drama que a minha família viveu. Foi um drama muito difícil, porque estavam todos ao redor e nós partimos para essa cirurgia, mais ou menos em torno de 1 hora da manhã, entre meia-noite e meia e 1 hora da manhã, a cirurgia começou. E quando ela foi aberta na cirurgia, foi constatado que não era o baço estava intacto, porque, obviamente, o carro passou pelo lado direito dela, onde está o fígado. Então, o fígado, houve uma explosão hepática. O fígado, ele foi destroçado. E o fígado é um órgão que tem muito sangue. Circula por ele muito volume de sangue. O que aconteceu? Uma hemorragia interna. Então, Gustavo viu aquela situação dramática e começou a agir de pronto, tentando resolver o problema. Só que não foi um simples corte no fígado, foi uma explosão do órgão. Então, era algo muito grave. Então, nesse momento que ela estava aí, mais ou menos 1h30 da manhã, às 2 horas da manhã, fazendo a cirurgia, eu estava presente junto com a minha esposa Edna, tomou consciência da gravidade do caso e já se viu que ela tinha perdido muito sangue e a gente não sabia. Então, ela estava no que nós chamamos, na medicina, choque hipovolêmico, que quer dizer, hipovolemia quer dizer pouco volume de sangue circulante. Ela tinha perdido muito sangue. E aí, com isso, a pressão cai muito. E aí, nesse momento, ela começou a tomar muito sangue. Foram muitas bolsas de sangue durante a cirurgia. E a anestesista, naquele empenho em manter a pressão dela, e a pressão caindo, e a pressão caindo, e entrando sangue e saindo sangue pela hemorragia. E já não eram só um cirurgião, não era só Gustavo, era Gustavo e o colega dele também trabalhando ali. E às 5 horas da manhã, já sem esperança, porque não se conseguia suturar, porque o fígado tinha explodido, a sutura não conseguia pegar de jeito nenhum. E o que aconteceu? Um milagre. O primeiro grande milagre, eu acho, que foi um milagre impressionante, que até hoje me impressiona, que foi realmente o dedo de Deus que tocou aquela situação ali. Em torno de 5 horas da manhã, como não se conseguia resolver o problema, a hemorragia não cessava, ela já tinha tomado várias bolsas de sangue, vários litros de soro, e o sangue continuava escapando dentro da cavidade abdominal. Aí teve-se a ideia de chamar um especialista em fígado para ver se ele poderia ajudar. Certo? Era um médico, inclusive, que a especialidade dele é de transplante em fígado. E às 5 horas da manhã, a anestesista pede para ligar do celular dela, porque achava que naquela hora, se ele visse que era ela que estava ligando, ele iria atender de pronto. E eu assim me lembro que eu estava presente na sala, que na hora que ligaram para ele, ele atendeu de imediato. E pasmem, minha gente, ele estava naquele momento na frente do hospital, passando de carro na frente do hospital. Ele atendeu o telefone de pronto e ele estava passando, ele só fez estacionar o carro. E eu me lembro que não passou 2 minutos para este homem estar vestindo a roupa para entrar no bloco cirúrgico.
E aí, quando ele entrou no bloco cirúrgico, ele colocou uma cola especial, que é um procedimento especial que se faz no fígado, e conseguiu estancar a hemorragia provisoriamente, que foi um alento, foi uma luz no fim do túnel daquela situação que já estava praticamente perdida. Se esse cirurgião não tivesse chegado nesse momento, ela teria morrido naquela hora ali, não teria solução. Mas não se resolveu o problema, porque apenas conteve a hemorragia de uma maneira muito provisória e ela ficou sem fechar a cavidade abdominal, em coma, certo? Na UTI, entubada, esperando para fazer uma segunda cirurgia 2 dias depois. Aí você não se lembra de nada, né? Não. Aí, como eu disse a vocês, eu não sou mais a protagonista da história. São eles que viveram todo aquele drama, que foi uma situação muito difícil. Eu soube que após essa noite e essa graça que eu recebi de Deus, no envio desse médico, que ajudou na cirurgia, e só tenho a agradecer a toda a equipe médica, a equipe médica do Dr. Gustavo Menelau. Só tenho a agradecer da dedicação extrema que eles tiveram para salvar a minha vida. A anestesista foi fundamental. Sou muito grata, seria eternamente grata, Gustavo, a você e a sua equipe por tudo que fizeram por mim naquela noite. E então, dali, eu passei 48 horas na UTI, aguardando com a incisão semi-aberta, para aguardar esta cola funcionar, e aí então eu voltei para a mesa para que fosse fechada, não é isso? Isso. Aí ela voltou, fez uma nova cirurgia, e nessa nova cirurgia, aí percebeu-se que realmente conseguiu suturar um pouco o fígado e ficou numa situação menos grave, vamos dizer assim. Só que, nesse estado que ela estava, ela ficou na UTI por 7 ou 8 dias, não foi? Por 8 dias, em coma, certo? Numa situação muito grave, gravíssima. Para vocês terem uma ideia, a vida dela estava sendo mantida por aparelhos e por uma dose muito alta de noradrenalina. Deixa eu explicar. A noradrenalina é uma substância que faz aumentar a pressão do sangue. Quando um paciente está na UTI com a pressão muito baixa, já indo embora mesmo, morrendo, então a gente faz a noradrenalina, uma bomba de infusão, que é tantos ml por minuto, e aí o que acontece? Vai aumentar a pressão e vai manter artificialmente a pressão até que o paciente reaja e possa melhorar. Normalmente essa dose é 3 ml de noradrenalina por hora, 5 ml por hora, 10 no máximo. Ela estava com 60, 70. Isso aí a gente usa nos pacientes terminais, onde está assim, tudo quase perdido. Inclusive, pessoas foram visitar ela, da família, parentes, médicos, e já acharam que o quadro estava perdido. Quer dizer, ela estava muito mais para lá do que para cá. E realmente é aí onde começa o bom da história. Porque ela viu um pouco do lado de lá, aí tem a reunião da medicina com a espiritualidade, que a gente vai contar aqui agora, e esse título do vídeo, que é As Curas que a Medicina Não Explica, porque não explica. O caso dela foi um milagre. Então, era um quadro gravíssimo que não tem explicação. Realmente, ela estava mais para lá do que para cá, e é sobre isso que ela vai contar agora. Como é que foi essa história, Betânia? O que você lembra de alguma coisa enquanto estava na UTI nesses 8 dias? Bem, eu não lembro. Eu lembro quando eu acordei. E o que mais assim eu achei interessante, hoje, olhando um olhar para o passado, né, olhando o que aconteceu, refletindo, foi que eu estava em paz. Eu estava me sentindo em estado de graça quando eu acordei. Apesar da violência, da situação, de tudo que eu estava vivendo, quando eu acordei na UTI, que abri os olhos, e que o pessoal começou a chegar, todo mundo querendo me visitar, porque na verdade, minha gente, eu acordei no domingo de Páscoa. Eu realmente, foram 8 dias que culminou no domingo de Páscoa. Tudo isso tem um significado especial. Mas você falou que você teve uma experiência que você se viu num lugar diferente, como se fosse do outro lado, no mundo espiritual, alguma coisa assim? Sim, como eu estava falando, Marco. Então, eu estava em paz. Uma paz muito grande. Então, apesar de todos perguntarem, tudo bem, como é que tá? Tá sabendo o que aconteceu? Lembra do que aconteceu? Eu lembrava de tudo. Exatamente tudo, até o último momento, daquela última cena, quando eu vi Gustavo ir dormir. Então, tudo eu lembrava, mas não tinha desespero, eu não tinha angústia, eu estava em completo estado de graça. Uma gratidão a Deus enorme e uma gratidão por estar viva.
E naquele momento, após acordar, todos vieram falar comigo e tudo mais. E eu comecei a sentir que eu cheguei para Marco, chamei ele, que me visitava todo dia, que era aquela alegria de manhã quando eu via ele na UTI. E eu comecei a chamar ele e contar que eu estava vivendo uma situação, umas experiências diferentes, no mínimo diferentes. Eu tentava me concentrar no que estava à minha volta, mas eu viajava, eu ia embora. Eu lembrava de coisas que eu vivi naquele vazio, né, de lugares que eu fui, que eu vivi naquele vazio, como um ambiente muito verde, com muita paz, muita alegria, um barulho constante de uma música. A música era uma constante, toda vez que eu ia para lá, que eu me remetia para lá. E não é uma música, não tem som de música, é um som como um som de flauta constante, e a sensação de felicidade plena. Eu não me via, mas eu tinha consciência de mim, eu tinha consciência da minha vida, de estar ali presente naquele local, naquele lugar. Como se fosse um lugar muito lindo, um lugar no campo, pessoas, vozes e risos de crianças, muita luz, muito iluminado e uma sensação de paz enorme. Então eu fiquei contando para Marco, eu dizia: Marco, eu estou tendo muita dificuldade de ficar no presente, eu não consigo ficar no presente, porque era demais a vontade de voltar, me sentir o que eu sentia, o que eu tinha vivido naquele período do vazio, né, do período do coma. E você se sentiu como se estivesse flutuando nesse lugar? Sim, as lembranças que eu tenho eram desses momentos. Várias vezes eu me vi flutuando, como se fosse assim, a Terra fosse um grande mapa, e que eu chegava flutuando e de repente eu estava naquele ambiente, naquele local. Minha consciência chegava e eu estava naquele local. E já também tive experiência de que eu vi outros mundos, vi vários mundos assim em volta de mim, e também uma sensação de que eu era parte de um todo, de que todos nós estamos conectados na vida e que eu era parte de um todo. As pessoas uma sensação muito forte. As pessoas que têm experiência de quase morte, geralmente elas relatam isso, uma sensação de união universal, de que você está conectado com as outras pessoas. Você teve alguma experiência de se comunicar com algum outro ser, ou algum anjo, ou algum espírito de luz, alguma coisa assim? Olha só, não é uma conversa, como eu falei, é uma consciência. Então eu entendia de que eu não ia ficar, de que meu lugar não era ali. Essa foi a mensagem que eu entendi. Quando eu via tudo só com sorrisos, não é conversando, não é falando. Não era assim, era uma sensação de vida, de viver, de entender, através da consciência. Você compreendia não pelas palavras, mas você Sim. entendia como se essa mensagem chegasse para você. Exatamente. De alguma forma, né? Exatamente. Agora, tudo isso, Marco, eu relato no livro que eu escrevi. Certo. Daqui a pouco a gente vai falar desse livro, vamos mostrar o livro aqui. Mas eu queria te perguntar, você acredita que Deus estava presente nesse momento tão difícil? Totalmente. Deus estava conosco em todos os momentos, desde que o carro bateu na gente. Porque o que aconteceu ali, a forma como eu fui socorrida por Dr. Carlos Leal, a forma como tudo aconteceu a partir daquela hora zero, de como tudo foi favorável a mim, de como tudo aconteceu em sequência, a disponibilidade do meu primo Gustavo. Logo em seguida, meu marido, quando ele falou, vou precisar fazer a cirurgia, Zeca disse, agora, pode fazer. Ele foi, consegui chegar no outro, levaram para outro hospital. A cirurgia de grande porte acontecendo. Pensem bem, eu estar numa situação daquela, numa mesa de cirurgia, numa situação desesperadora, precisando de um especialista em fígado, e o especialista em fígado está ali a 2 minutos de mim, é uma situação impressionante. Então, tudo aconteceu, a meu ver, porque a mão de Deus já estava sobre mim. Sobre a minha família, porque todos sabem que a falta de um membro de uma família afeta todos os outros. Então a minha tragédia pessoal seria uma tragédia de outros também, de toda a família. Então a bênção de Deus, a proteção e os cuidados que Ele teve comigo foram muitos. Então eu tive meu primeiro anjo na hora do socorro, o segundo anjo, que foi meu primo Gustavo Menelau, e o terceiro anjo é esse aqui, o nosso grande Dr. Marco Menelau, que me acompanhava em tudo, checando as minhas taxas laboratoriais, o tempo todo na UTI, verificando tudo, tomando conta, deixou a vida dele, deu pausa na vida dele
para se dedicar integralmente a recuperar a minha saúde e me trazer de volta. Foi um momento difícil, mas foi um momento também de nossa família toda agradecer a Deus a bênção de cura que Ele trouxe para mim. Isso, realmente um milagre, né? É um milagre em todos os sentidos, em todos os momentos Deus esteve presente, desde o momento do acidente, na história do médico que chegou às 5 horas da manhã, depois na UTI. Agora eu queria que você me contasse um pouco mais sobre a UTI. Ela foi assustada, teve algo assustador na UTI? Não. Foi? Na UTI não teve assustador. O que teve na UTI... Sim, em alguns momentos eu dizia para Marco, tem algumas coisas aqui, umas formas que eu estou vendo, que eu não estou me sentindo muito bem. É estranho. Ele disse, não se conecte nisso. Descanse, relaxe, que isso vai passar. Então, no segundo dia, eu tinha muita dificuldade de dormir, eu tinha muitas dores. Estava com muitas dores. E aí, assim, quando foi no segundo dia... Foi fechando a noite, chegando à noite no UTI, todo mundo sabe que o turno muda, então eles diminuem a luz. Tem aquele horáriozinho em que normalmente as pessoas são preparadas para descansar. E aí naquela hora, 11h30, meia-noite, eu angustiada, porque eu não conseguia relaxar. Eu não conseguia dormir, a posição estava difícil. E aí, numa hora dessa, me deu uma certa angústia. E me deu assim uma vontade de desespero. Eu já tinham me dado um remedinho para dormir e eu não dormia. Então, quando eu vejo, eu olho, me chama a atenção aquela pessoa vindo à minha direção. Abriu o elevador e veio andando em minha direção, empurrando um carrinho antigo de raio-x. E chegou até mim, não veio até mim, ele passou direto, foi visitar mais umas pessoas que tinham à direita do meu leito. E depois... Quando eu vi, essa pessoa olhou para mim, um olhar fixo no meu, e veio até mim e disse, tudo bem. Então, Betânia, quer dizer que esse Fred é aquele do livro, é? Sim, exatamente. Naquele momento ali na UTI, à noite, naquela situação, ele foi chegando e veio falar comigo diretamente para mim e disse, tá tudo bem? Aí foi quando eu desabei, eu disse, não está tudo bem, eu não consigo dormir, eu tô sentindo dor, não tá bom, não consigo. Então... Ele chegou e veio e fez, eu vou resolver. Começou a conversar comigo, eu fui sentindo uma segurança muito grande. E foi arrumando os travesseiros, arrumando o decúbito da maca, da cama. E foi arrumando, e aí eu dormi. Eu acordei já no outro dia. Quando abri os olhos, eram 7 horas da manhã, que eu lembro daquele relógio que fica lá na frente. Ficava lá na frente na UTI, 7 da manhã. Tirei vi que meu rosto estava coberto, tirei uma espécie de uma fronha em volta do olho. E quando eu olhei, Marco já estava falando, me dando bom dia do meu lado, que ele sempre chegava o tempo todo olhando, checando aquelas coisas, soro, aquelas máquinas de dosagem de remédio e tudo. Então, foi muito interessante isso. Mas esse Fred, ele não é desse mundo, então? Não, ele era diferente. Ele estava com... Eu não percebi na hora nada, ele conversou muito gentilmente. E aí o que aconteceu? Nesse dia, durante o dia, eu tinha que fazer um exame. Então, nesse momento, eu tive que ir em outro local de maca e fazer esse exame, uma tomografia, não sei que tipo de exame era. E nesse momento, chegou a minha irmã, que mora da Alemanha, Patrícia, mora na Alemanha, chegou da Alemanha, e eu fui fazer esse exame com ela. E aí, quando eu estava lá, para entrar na sala do tomógrafo, ainda sonolenta, conversando com ela, e aí ela me perguntou, como eu achei legal esse pessoal desse hospital, achei o pessoal tão solícito, como esses enfermeiros são bonzinhos, são simpáticos. E eu disse assim para ela, Patrícia, esse enfermeiro não é nada, você precisa ver o que cuidou de mim ontem à noite. Aí que eu senti aquele flash, tudo como se tudo tivesse se conectado em minha mente. Ela olhou para mim e disse, o que foi? Ela fez, como era o nome dele? Aí eu disse, falamos ao mesmo tempo, Fred. Então ela achou engraçado, ela deu um sorriso e riu, ela disse, pois é. E eu estava lá na Alemanha, quando eu soube do seu acidente, rezando por você. E tem o meu anjo da guarda que eu costumo conversar com ele e dizer que o nome dele é Fred. Eu sempre chamei desde criancinha. E eu dizia, Fred, vá ajudar a minha irmã, que eu não posso estar lá com ela. Então eu achei engraçado, que nesse momento... Foi uma coisa muito importante para mim, Fred. Então, esse é o Fred, em que eu conto no meu livro, que teve a visita de Fred. Que era o anjo da guarda dela. E você falou também no livro que não era, que ele tinha ele tinha um uniforme que não era igual ao do hospital, né? Isso se repetiu. Na noite seguinte foi a mesma coisa.
Ele veio também meia-noite, era mais ou menos meia-noite, andou até a minha maca, mas não falou mais comigo, acenou de longe. E quando eu voltei, vi que ele se virou e saiu empurrando o carrinho de raio-x e na roupa dele tinha escrito funcionário. Não tinha escrito o nome do hospital como todos os outros. Então eu achei estranho no momento, na época, e disse a Patrícia no dia seguinte. Então conversamos com todos da enfermaria e ninguém conhece ninguém com o nome de Fred. Então foi uma coisa diferente, que fez parte daquele momento que aconteceu comigo e que eu estou contando e conto no meu livro. Você acredita que a fé da sua família foi decisiva para a sua recuperação? Sim, foi muito importante. Eu acho que o fato que aconteceu, como eu já falei aqui antes, foi que o amor de Deus foi muito grande e me protegeu desde o momento do acidente até a recuperação final. Foi uma bênção que eu recebi e a minha família também recebeu. Foi um milagre maravilhoso, porque todos sabem a falta que um ente faz na família. Então, o milagre, eu costumo dizer que o milagre não foi só meu, o milagre foi da minha família toda. Porque foi uma bênção para toda a família a minha recuperação. E você acha que após toda essa experiência de você passar por tanto sofrimento, você se tornou um ser humano melhor? Sim. A gente, quando passa por um momento desse, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. E durante todo esse processo, eu sempre enxergava a assinatura de Deus em todas as coisas. E agora, para mim, eu vejo mais ainda o que as pessoas costumam chamar de deusdências, de coincidências. O que as pessoas costumam chamar de coincidências, eu chamo de deusdências. A gente tem que abrir o nosso coração para poder realmente entender e enxergar que Deus está conosco em todos os momentos. Ô Betânia, a fé é muito importante, inclusive, eu vou aqui dar um relato de, inclusive, o título desse vídeo é As Curas que a Medicina Não Explica, né? E tem tudo a ver com a história dela. Teve um médico brasileiro que fez uma pesquisa importantíssima, ele viu que na UTI, ele trabalhava na UTI, e ele viu que pessoas que tinham mais fé, que quando a família tinha mais fé, das pessoas que estavam internadas lá, essas pessoas se recuperavam mais facilmente e morriam menos. E as pessoas que estavam na UTI, que a família desistia delas e não rezava mais, e não tinha mais fé, morriam mais rapidamente e mais facilmente. Ele fez, inclusive, um trabalho científico sobre isso. Então, a fé ela tem um poder. Ela tem um poder de ajudar a curar as pessoas. Então, você acha que a fé foi decisiva, a fé da sua família, na sua história? Sim, foi muito importante. Em todo momento, Deus esteve presente. Ele esteve presente no cuidado e no amor com que cuidavam de mim. Ele esteve presente ao enviar os seus anjos através das pessoas que cuidavam de mim. Ele esteve presente quando meu irmão Paulo não desistiu. Junto com meu irmão Marco, lutaram por mim no segundo hospital. Quando com Gustavo, Gustavo naquele momento na cirurgia não desistiu de mim. Lutou, pensou e recebeu a bênção, a inspiração divina em localizar o médico que ele precisava naquele momento. E o médico estava favorável, Deus colocou ele perto de mim para que me ajudasse. Em todos os momentos, a família não parava de orar, era uma corrente enorme de oração. A minha mãe também não parava e ela estava com a minha irmã Ana o tempo todo cuidando dela. Então, os meus pais são idosos e foi uma coisa muito linda a forma como meu irmão Paulo e minha irmã Ana conduziram essa informação toda do meu quadro para eles, porque foi um quadro difícil, um quadro crítico, e que todos fizeram a sua parte nessa minha recuperação. Nos unimos e essa união e esse amor de Deus sempre presente, fazendo com que nós nunca desistíssemos do cuidado que eles tinham comigo, minha família, meu marido, meus filhos. Olha só, minha gente, nada aconteceu com meus 2 filhos. Eles não tiveram nem um arranhão. A minha nora teve um probleminha no pé, mas ela já está melhor. Fez 2 cirurgias e já está melhor, leva a sua vida normalmente. Meu marido, Zeca, quebrou aqui a clavícula, fez 2 cirurgias, também está bem. Mas a pessoa que ficou realmente numa situação pior fui eu, mas eu não estava sozinha. Deus estava comigo, me protegendo, fazendo com que tudo que eu precisasse para a minha cura completa estivesse à minha disposição. E o mais importante nessa história é que também as pessoas não desistiram de você. Exatamente. E também não se revoltaram com a situação, porque o que eu percebi é que ninguém da família ficou desejando mal para a pessoa que fez isso. Não, ninguém ficou de jeito nenhum. com raiva, ninguém ficou revoltado. Isso foi muito bom, né? Porque eu acho que quando a gente se revolta, a gente fecha as portas para receber a ajuda de Deus, sabe? A gente tem que estar com fé
e com confiança de que ele vai fazer o milagre dele. E ele fez o milagre. Sim. E existiram pastores que rezaram por você. Sim, inclusive pessoas que foram lá no hospital, inclusive, né? Sim, sim. Então, após esse episódio, comecei, após acordar do coma, eu passei 30 dias no hospital. Então, após acordar do coma, o cuidado foi acontecendo coisas. Eu tive que fazer drenagens no pulmão, eu tive que fazer uma terceira cirurgia. Fiz uma terceira cirurgia porque eu tinha 5 pneumotórios, meu pulmão sangrava em alguns pontos, né, Marco? Isso. Então eu tive que fazer eu não sei o nome da cirurgia, do evento do procedimento cirúrgico, mas Marco pode dizer o que foi feito no meu pulmão, foi essa terceira cirurgia. Então, após essa terceira intervenção, e eu ficava descia para o quarto, piorava, voltava para a UTI novamente. Então, após a terceira cirurgia, já no quarto, eu numa noite tive um sangramento também novamente, acordei todo a cama em sangue. Vamos resumir tua história. Ela teve o problema no fígado, que foi grave e que foi parcialmente resolvido. Digo parcialmente resolvido, porque depois da segunda cirurgia, a gente pensava que estava resolvido, mas não estava. O sangramento continuou muito devagarzinho, mas continuou. Porque o sangue dela não ficava normal, a hemoglobina dela não continuava normal. Nesses dias todos da recuperação pós o momento que ela acordou e saiu da UTI, ela continuou sangrando e a gente não sabia. Eu desconfiava, porque eu via que a hemoglobina dela não subia como deveria subir. E ela estava o tempo todo precisando de sangue. E ela passou por uma cirurgia no pulmão. Quer dizer, foi muita coisa, não foi uma recuperação fácil, não. E aí chegou um momento que foi crítico, que foi o ápice, né, da história, que quando a história se resolveu também. E que foi um teste de fé para mim também, porque foi nesse momento que eu caí na tentação de desistir, de achar que não tinha jeito, de achar que não ia resolver. Eu tive fé até aquele momento, foi uma quarta-feira, eu me lembro muito bem, que ela teve um sangramento muito grande. Ela fez o uso de um anticoagulante e aí sangrou bastante. E foi de madrugada. E aí, de pronto, o Gustavo foi lá, ela voltou para a UTI, e aí foi quando, nessa segunda crise, né, houve uma intervenção, com um cateterismo, e aí foi quando se resolveu o problema. Conta essa história aí. Exatamente. Então, nesse momento em que eu fui mais uma vez para a UTI, então eu senti que era um momento de desespero, porque eu ficava melhorando, piorando, melhorando, piorando. Então, nesse quadro mais ou menos final, quando eu subi novamente, eu percebi pela expressão do meu primo que ele estava preocupado. Eu via ele após várias drenagens, teve esse evento do sangramento, eu via que ele passava a mão no cabelo, aperreado, lá distante, na UTI, mas falando com os médicos, no telefone. Então eu fechei os olhos, eu lembro que eu comecei a falar com Jesus e a orar e pedir a Ele, meu Deus, me ajude. Então o que veio na minha mente? Veio na minha mente justamente aquela parte, aquele trecho da Bíblia, da mulher que sangra, em que ela tem uma fé tão grande, mas tão grande, que apesar dela pedir insistentemente de se aproximar de Jesus, ela não poder, naquele momento, ele estava no meio de uma multidão, que ele estava se dirigindo para fazer uma cura, visitar uma criança, e ela, naquele momento, ela não conseguia chegar, mas ela sentia no coração dela que se ela tocasse na orla do manto do Senhor, ela seria curada. Então ela se esforça e consegue tocar no manto de Jesus. Naquele instante, Jesus para e diz, um momento, quem me tocou? Alguém me tocou porque eu senti uma força sair de mim. Então, esse trecho da Bíblia, esse trecho não era o tempo todo permeando naquele momento na minha mente, enquanto eu estava sozinha na UTI. Então, quando deu a hora da visita, naquele momento, à tarde, às 15 horas, imagina quem chega para me visitar. O pastor da igreja da minha sogra, o pastor Givanilson, veio me visitar com minha cunhada Patrícia, Cristina, minha cunhada também, e disseram, olá, Betânia, nós viemos orar com você. Então, o pastor se aproxima e começa a orar de novo esse mesmo trecho da Bíblia, que ele abre a página, está nessa passagem da mulher que tem um sangramento. Então foi em cima desse momento em que ele orou por mim. Então, encerrando a visita, foi decidido pela equipe médica que eu faria um procedimento cirúrgico e que seria uma arteriografia, seria o que ele poderiam fazer naquele momento para resolver aquela situação de sangramento naquele momento. Então eu fiz esse procedimento, essa arteriografia, com o tempo todo, quando eu cheguei, que eu digo que eu vejo Deus dências em tudo. Passei de maca até o local, no hospital, em que ia fazer esse procedimento, né? Isso.
E lembro bastante bem que eu vi todas as faces das pessoas lá que me amavam, meu irmão e os irmãos, Edna, todo mundo no corredor assim, e eu passando na maca, deitada. E quando entrei na sala, aquela sala parece aquela sala assim de NASA, sabe? Tinha aquele monte de equipamento, uns equipamentos enormes assim. E o médico chegou, eu não me lembro do nome do doutor, deu boa tarde, quase era noitinha já, e disse: fique tranquila, confie em Deus, eu vou cuidar de você. Pela segunda vez, um médico chega para mim que eu nunca vi e me diz isso. À direita tinha uma parede de vidro e eu vi naquela parede o meu primo Gustavo, a esposa dele, Silvana, e Marco, estavam acompanhando o procedimento. E então o doutor começou esse procedimento a ir fazer uma arteriografia e estancar lá, e até o meu fígado, injetar um coagulante, não sei o que era, e estancar aquele sangramento naquele momento. Ele estava cantando uma música. E ele começou o procedimento e terminou cantando a música que dizia: segura na mão de Deus e vai. Então eu escutei aquilo no meu coração, quando eu entregava tudo a ele, estava na mão dele, e o médico, quando fez o procedimento todo, cantando isso até o final. Então eu sinto, como eu estou dizendo a vocês, a presença de Deus era o tempo inteiro. Eram nas enfermeiras que cuidavam de mim na UTI com um amor extremo, um cuidado, uma atenção, um carinho. E eu sentia uma gratidão muito grande. Eu queria contar sobre essa história aí, que eu estava também presenciando essa arteriografia. E foi interessante, gente, porque eu cheguei lá sem esperança. Assim, foi um dia que eu não estava muito bem, né? Então, gente, eu estava lá, vendo todo esse procedimento acontecer, e eu cheguei para Gustavo e perguntei: Gustavo, e aí? Ele falou: ó, a solução vai ser a gente fazer uma cirurgia e tirar um pedaço do fígado, para tirar essa parte que está sangrando. Isso aí vai funcionar, mas é mais uma cirurgia. Disse: nossa senhora, que coisa. Mas aí eu percebi que aquele médico que estava fazendo a arteriografia, ele estava fazendo com tanta humildade, sabe? Foi o que eu percebi, foi uma coisa assim, em simplicidade. E ele chegou para a gente: ó, gente, terminei o procedimento. Eu acho que resolveu. Veja que interessante. Ele não falou: tá resolvido? Não. Eu encontrei, foi positivo o exame, eu encontrei um sangramentozinho e eu consegui estancar o sangramento. Eu acho que resolveu. Ele falou com tanta humildade que aí me veio dentro de mim aquela sensação: tá resolvido o problema. Sabe? Com essa humildade toda, as coisas se resolvem. E você acha que você se tornou um ser humano melhor depois de tudo isso? Sim, claro. Porque quando a gente vive um momento desse, a gente percebe como a vida ela é rápida e como a gente deve se preocupar com o essencial. Deve se preocupar com o amor, deve se preocupar com o próximo, com viver a vida fazendo tudo como Jesus nos ensinou, tentar ser mais perto dele. Tentar dar valor ao que é para ser dado valor: à vida, à família, os filhos. Os nossos afetos devem ser regados. A gente deve procurar viver a vida e no presente, com o agora. Não deixar para viver quando ficar mais rico, não deixar para viver quando ficar mais magro, não deixar para fazer aquilo quando aquela outra situação acontecer. Não, seja feliz no hoje. Seja feliz com o que você tem agora, porque você não sabe o amanhã. Porque foi assim, você foi no sábado à noite. Eu saí e fui comer uma pizza com meu marido e meus filhos. E no instante? No instante aconteceu tudo aquilo. E justamente isso aí, você escreveu um livro sobre isso. Exatamente. E chama-se O Instante e o Vazio. Mostra pra gente aí. É esse livro aqui, ó, pessoal. O Instante e o Vazio. Esse livro, eu relato tudo o que aconteceu comigo naquele dia, no momento em que o carro bateu em mim. E como foi, Betânia, escrever esse livro assim? Foi assim, de repente, veio a ideia? Como é que foi essa história? Bem, isso é interessante, essa pergunta. O livro é esse, pessoal, O Instante e o Vazio, tá? E o que é isso? É o momento em que o carro bateu em mim e que foi um instante. E depois o vazio é o coma, o que eu passei no coma. Então, este livro tem mais detalhes ricos de tudo que eu passei quando o carro bateu em mim, que vai contar para vocês essa experiência fantástica, maravilhosa, uma experiência com Deus. Então, como veio a ideia de escrever esse livro? A partir do acidente, quando eu tive a alta, acidente, hospital, a alta em casa. Quando eu fui para casa a partir da alta, eu comecei a fazer um trabalho com uma profissional de trauma, uma psicóloga especializada em trauma, Vânia Bittencourt Ferraz. Uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um apreço muito grande. Então, esse trabalho que eu fiz com Vânia, durante esse processo de terapia, para que eu não ficasse traumatizada com tudo que aconteceu, porque foi forte, foi difícil. Então, durante o processo,
eu tinha uma necessidade enorme, muito grande mesmo, de não perder, não esquecer tudo que eu vivi, pessoal. Toda a bênção, todo o amor que Deus dedicou a mim naquele tempo. De como Ele cuidou dos meus pais, através do cuidado dos meus irmãos. Como Ele cuidou de mim, da minha família. Como Ele foi bom em ter me devolvido a vida. Então, se Ele me devolveu a vida, eu entendo que Ele tem uma missão para mim nessa vida. E parte dessa missão é contar para vocês tudo o que aconteceu, para que não ficasse esquecida na minha memória os fatos ricos, especiais e de grande, mais grande vivência de Deus. Então isso é muito importante. Então eu estava cheia de graça realmente. Então, pessoal, durante o processo da terapia com a Vânia, conversando com ela sobre tudo que eu vivi naquele momento, eu disse para ela da minha vontade de não esquecer, de gravar para sempre tudo que eu vivi e a força do amor de Deus e do que eu vivi com Ele naqueles dias. Então ela disse, por que você não escreve? Comece a anotar, isso vai servir como uma catarse para você nesse processo terapêutico. Eu disse, boa ideia. Então eu comecei a escrever, só que eu não parei mais. Escrevi muito, escrevi tanto, pessoal, que aí chegou no meu livro, O Instante e o Vazio. Após eu escrever, eu resolvi editar. E aqui tem toda a minha história, inclusive os comentários importantíssimos da Vânia, do processo terapêutico, como foi comigo. E também, aqui neste livro, no final dele, tem todos os exames, tem todos aqueles prontuários de UTI, para vocês verem, quem comprar, ver como eu estava realmente. Tem as tomografias, eu quebrei 11 costelas, minha gente. Foram 11 costelas, um fígado estraçalhado. Eu tive parada renal, um pulmão encarcerado, eu fiz mais de 20 sessões de hemodiálise. Então realmente foi um caso grave. Foi um milagre. Para mim foi um milagre realmente que só se explica por Deus, que só se explica pela presença do divino na história. Isso. Inclusive, eu fiz a edição do livro, né? E eu fiquei muito feliz porque o Carlos Pinto, que é o ilustrador, ele fez a ilustração do livro, ele fez esse desenho maravilhoso aqui do livro, eu vou agora mostrar para vocês, com esse anjo amparando ela, tem ela aqui deitada no asfalto, com um anjo amparando, ou seja, naquele momento do acidente, o anjo já estava amparando essa moça, ela não estava sozinha, nós nunca estamos sozinhos, Deus está sempre com a gente. A gente pode pensar na ilusão da gente, que a gente está só, mas a gente nunca está só. Deus sempre está presente em todo momento em nossas vidas e cuidando de todas as pessoas, cuidando de cada um de nós. E o mais importante, gente, é a gente guardar a lição. É não pensar na dor, no sofrimento, é guardar a lição que trouxe. Também, eu escrevi também para que a minha história servisse para ajudar outras pessoas, para que levassem o pensamento delas para o Senhor, para que elas entendessem como o Senhor está presente na vida delas sempre, em todo momento, tanto na alegria, pessoal, como na dor. E às vezes é na dor que a gente se aproxima mais de Deus e sente mais a sua presença. Desde que a gente não se revolte, desde que a gente não entre no negativo, mas que aprenda a lição que aquela situação difícil está trazendo para a gente. Bem, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, gente. Cura que a medicina não explica. Eu, inclusive, conversei com o Dr. Gustavo Menelau e ele falou, Marquinho, ele assim, me chama de Marquinho, que a gente se conhece desde pequeno. A história de Betânia é uma história realmente que não tem explicação pela medicina. Foi uma cura milagrosa, foi um milagre. Então, vamos ter fé cada vez mais para que esse milagre possa acontecer em nossa vida. Então, fico muito feliz em ter você aqui, me escutando até agora nesse longo vídeo. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, clica no like, dá o likezinho aí para poder ajudar, porque quando você dá o like, o YouTube dá mais relevância para o vídeo e vai oferecer esse vídeo para mais pessoas, para que essa mensagem de fé e de esperança possa ir para mais pessoas que estão precisando nesse momento. Não também esqueçam de compartilhar. Compartilhar no WhatsApp, que ajuda muito, viu, gente? Isso. E aí, Betânia, quer falar alguma coisa para terminar? Eu quero agradecer essa oportunidade que o Marco trouxe para mim, que é mais um momento para que eu passe para todos, que possa essa mensagem passar mais pela internet do amor de Deus e de como Ele pode estar presente bem pertinho de você. Basta abrir o coração e se entregar inteiramente ao Senhor, que Ele é muito bom e vai cuidar de você. E se você estiver numa situação difícil na sua vida, nunca desista, nunca. Naquela quarta-feira, eu pensei em desistir. E quando foi de noite, já estava tudo resolvido. Então, gente, vamos acreditar, vamos ter fé, certo? Um grande abraço para você. Fico muito feliz em você ter assistido esse vídeo. Fico muito feliz em poder ter entrevistado Betânia.
e desejo que Deus possa abençoar você com muita paz, saúde e alegria. Um grande abraço para todos. Boa noite. Boa noite.